Clínicas privadas negociam compra de vacinas diante de ausência de plano público do governo federal. Clínicas privadas brasileiras divulgaram que estão negociando com a Bharat Biotech a compra de 5 milhões de doses da vacina indiana, ainda não aprovada em nenhum país além da Índia. A participação do setor privado criará uma fila diferente e privilegiada para aqueles que têm condições de pagar por uma vacinação privada. O líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Ganimi, defendeu a comercialização da vacina na rede privada em tweet. A gente tem aqui o tweet do deputado Paulo Ganimi para vocês, ele dizendo: eu também acharia errado se alguém pudesse pagar R$ 200 para furar fila e ter prioridade de vacinação na rede pública, ou se isso tirasse vacinas que iriam para a rede pública. Mas se vai vir de uma fonte diferente, não é furar fila, é criar uma fila nova que vai desafogar a fila principal. Essa é a fala de Paulo Gadini, líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados. Então, a gente já discutiu aqui diversas vezes, acho que a gente já está cansado de discutir, falando sobre o coronavírus, falando sobre a vacina contra o coronavírus, que o governo federal brasileiro não tem plano de vacinação. Não teve plano, o governo federal brasileiro não teve plano nenhum para controle da infecção do coronavírus. Em todo momento, durante o último ano da pandemia, o que a gente obteve do governo federal foi desinformação, foi minimização das mortes, crescentes das mortes. O coronavírus vai acabar, é uma gripezinha, isso não vai se prolongar, e a gente chega em vários municípios, meu município, Sete Lagoas, com leitos lotados, com todos os leitos lotados, 200 mil mortes, mais de 5 milhões de infectados pelo coronavírus, um completo desastre. E não tem, né? O governo federal apresentou um plano de vacinação em que citou pesquisadores que não tiveram papel nenhum na construção do plano, um plano de vacinação que não traz data de início de vacinação, não traz nada, porque exatamente não tem plano, não tem projeto de vacinação, não tem nada. E a gente está em uma situação de que clínicas privadas estão negociando a importação privada de vacina. E isso é terrível de diversas formas. Primeiro, a gente completamente discorda da fala do líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, Paulo Ganimi. Não é simplesmente criar uma fila nova. A partir do momento que você tem um governo neoliberal, que adere a uma ideologia neoliberal, que em diversos momentos diz que não pode fazer nada, seja quanto à crise econômica, seja quanto ao coronavírus, que realmente mostra que não tem projeto, não tem nada a contribuir em nenhuma dessas situações críticas para a sociedade brasileira e que qualquer governo minimamente consciente deveria ter como primeiro ponto de preocupação. Então, a partir do momento que você não tem um governo que não tem um projeto público, você permitir que o setor privado assuma esse papel é você, mais uma vez, mostrar o fracasso e reconhecer o fracasso do poder público. Porque vacinação e questão de saúde, isso não é nem comunismo nem socialismo. Nos mais diversos países capitalistas do mundo, serviço de saúde é uma questão de direito público. São publicamente mantidos.
nos mais diversos países capitalistas, ocidentais capitalistas. Não é questão de comunismo, não é questão de socialismo. Por quê? E aqui, mais ainda, numa questão de vacinação. E eu tenho reiteradamente falado com vocês, a lógica neoliberal, que até mesmo setores de esquerda têm aderido sem perceber, a lógica liberal de que eu vacino, se o bolsominion não quiser vacinar, ele que se foda, não é assim que funciona política pública de vacinação. Não é assim que funciona controle de pandemia e não é assim que deve ser pautada uma questão de saúde pública. Para você ter um controle de um contágio infeccioso viral na proporção que é o coronavírus, você precisa ter um plano de vacinação que estimule e que se proponha a promover massiva vacinação. Não é só quem tiver condições de pagar que deve ser vacinado, tem que ser um projeto publicamente coordenado. E as clínicas privadas não são ou não têm interesse e nem não têm a função de construir planos públicos de vacinação. Eles não têm essa estrutura, eles são pautados em quê? Em lucro. Então eles vão vacinar as pessoas que pagarem, simples assim. Não vai ter organização, não vai ter critério, não vai ter um estudo para ver onde aquela vacina vai causar, onde iniciar ou alocar aquele recurso de vacinação vai promover um maior impacto em conter a infecção, não vai ter planejamento. Nós estamos em uma situação que o poder público não tem esse plano, nós estamos sob um Ministério da Saúde que não tem esse planejamento e nem tem condições, infelizmente não tem condições técnicas, e a gente já discutiu aqui nesse canal também, o Ministério da Saúde não mostra a cada pronunciamento que não tem condições técnicas para promover esse projeto de saúde pública, esse projeto de vacinação. E legar a iniciativa privada, as clínicas privadas, esse trabalho não é solução, muito pelo contrário, é realmente o fracasso da política pública de vacinação. É você não vai ter efeito nenhum isso se for esse a solução que for adotada no Brasil. E ontem a gente noticiou sobre a licitação das seringas, como que o governo não fez estudo nenhum para promover o processo licitatório das vacinas, conseguiu obter apenas 3% das vacinas não, das seringas, conseguiu obter apenas 3% do material necessário das seringas, e mesmo assim, e ainda levou um mês para identificar a causa do fracasso do processo licitatório, e identificou a causa errada, e agora que identificou a causa errada, que foi justamente o preço que o governo divulgou no processo licitatório, que iria comprar as seringas, agora o governo disse que não vai mais fazer licitação, esperando que o preço da seringa normalize. No mercado, e aqui regras capitalistas de oferta e demanda, nós estamos em um período de pandemia. Seringas vão ser extremamente necessárias para a administração de vacina. Você não administra vacina a não ser por seringas. E aí você vai ter uma pressão da demanda por aquele produto. Vai pressionar a produção daquele produto, e aí a oferta daquele produto, que é limitada, e se não tiver a produção suficiente para exaurir aquela demanda, o que vai afetar? O preço.
o preço vai se elevar. O preço só vai se normalizar quando? Quando a demanda baixar. E a demanda vai abaixar quando? Quando o coronavírus milagrosamente acabar, o que não vai acontecer, né? A gente já viu, não vai acabar, a não ser quando promover milhares e milhões de mortes, ou quando realmente promover essas milhões de mortes, a demanda, a necessidade das seringas for extremamente menor dentro da oferta, dentro dos limites da oferta, que aí você vai poder ter um preço menor. De um governo que se diz pautado em lógica neoliberal. Justificar a interrupção do processo licitatório das vacinas porque o preço está alto no meio de uma pandemia é justamente um governo que não tem plano, não tem projeto, não quer fazer um projeto público de vacinação. É isso que a gente tem. Relegar isso à iniciativa privada não é solução. Pessoas que tiverem condições vão ter acesso à vacina, pessoas que não tiverem não vão ter acesso. Não é só essas pessoas que não tiverem acesso à vacina que irão morrer numa doença altamente contagiosa. A vacinação, a imunização segue um procedimento racional, estudado, pautado em onde você vai alocar aquelas vacinas, que são limitadas também, onde você vai alocar aquelas vacinas, onde você vai dar preferência para iniciar as vacinações, em quais grupos de pessoas, e tudo isso exige uma política pública coordenada de vacinação, que a iniciativa privada não tem condições de cumprir, que ela vai estar presa à lógica de lucro e não vai seguir. Quem pagar, paga pela vacina e você não tem plano de vacinação, você não tem projeto. E aí você não produz, não atinge o objetivo que é a imunização da sociedade brasileira. Simples assim.